Olá, eu sou o Giovanni de Souza. Hoje são 3 de fevereiro de 2021, são 23 horas e 1 minuto. Lição 8: o papel da liderança na igreja. Essa é a classe dos juvenis. Começando pela hora da revisão. Resposta número 1: assim como Cristo escolheu 12 homens para dar continuidade à missão de evangelizar o mundo, hoje levanta líderes capazes de conduzir a igreja nesta mesma missão. Resposta número 2. A base de toda liderança cristã é o próprio Deus, pois toda autoridade é constituída por Ele. Resposta número 3. Uma das características mais importantes na arte de liderar é a capacidade de autogerenciamento. Resposta número 4. O estilo de liderança adotado por Jesus é fundamentado na integridade, na motivação e principalmente no amor. Resposta número 5. Não. Todos nós, salvos por Cristo, fomos chamados à grande comissão, a sermos ganhadores de almas. O papel da liderança na igreja. Você que está chegando aqui, você é uma pessoa muito bem-vinda por aqui. Se porventura você discordar de algo que eu venha dizer aqui, por favor, deixa aqui nos comentários e me dá também uma base bíblica do porquê que você não concorda do que eu estou te passando. Você que está nessa idade bem jovem, será que você já parou para pensar que a questão da liderança na igreja também parte de você? Ou você acha que você não pode fazer nada que não venha dar um bom testemunho? Fique aqui comigo que você saberá quais são as formas que você tem para evangelizar pessoas. Atenta para o ministério que recebeste no Senhor, para que o cumpras. Colossenses capítulo 4, versículo 17. Introdução. A liderança cristã não se resume apenas a um cargo. Trata-se de uma vocação e um chamado divino, diferente da liderança secular. Ela deve ser exercida exclusivamente dentro da orientação e dependência do Senhor. É bem verdade que a liderança da igreja, ela tem, claro, a questão do gerenciamento de pessoas, gerenciamento de funções e etc. Entretanto, o ponto da liderança, ela não é um cargo. Não é porque alguém é pastor e vai ficar pastor e acabou. Não, não é isso. A liderança da igreja, ela é mais do que isso. Ela vai muito mais além. A Bíblia vai nos dizer, Provérbios capítulo 27, versículo 23, procura conhecer o estado das suas ovelhas e cuida bem do seu rebanho. E também a nossa liderança, não a liderança cristã que eu digo, a liderança da igreja, ela é fundamentada em Cristo. Quando nós ou alguém está na liderança da igreja, ele precisa não partir dele, precisa partir do Senhor as ordenanças. A importância dos líderes na igreja. Com o propósito de que a salvação continuasse a ser anunciada, Cristo escolheu 12 homens e os capacitou a dar sequência à missão por ele iniciada. Do mesmo modo, a igreja na atualidade precisa de líderes capazes de conduzi-la nesta missão. Deus continua a escolher e chamar homens, capacitando-os para a sua obra. A escolha divina não se baseia na habilidade que alguém possa ter. O Senhor, segundo a sua soberania, escolhe não apenas os capacitados, mas também capacita os escolhidos. Vamos ver algumas questões aqui, e aqui há uma questão a ser tratada de um ponto delicado, mas porém importante, que desde sempre, desde a antiguidade, o Senhor sempre chamou homens para o ministério. Não há nenhuma alusão à mulher. Agora, há também de se dizer, que apesar que a igreja, o Senhor sempre chama homens para liderar. Sempre é o homem que está na liderança. A Bíblia não dá base para ministério feminino, para o pastoreio de mulheres. A Bíblia não dá nenhuma passagem, não existe nenhuma passagem bíblica que dê autoridade à mulher na questão de pastorear ovelhas da casa do Senhor. De contrapartida também, se na igreja não tem homens para liderar, então às vezes
é até possível, né? Às vezes até é possível, mas é que seja claro que a questão é homens, os homens que são chamados. Aí algumas pessoas vão dizer, mas é questão de machismo, e tudo, machista e tudo. Não, gente, é Bíblia, é a Bíblia que diz. A Bíblia não dá nenhum respaldo para o ministério feminino. Então esse aqui é um dos pontos. Outro ponto também que nós precisamos compreender é que Deus, na sua soberania, ele pode tanto chamar uma pessoa que já está pronta, uma pessoa que está capacitada. Vemos, por exemplo, o caso de Josué. Josué estava capacitado. Por que ele era capacitado? Porque ele já era capitão, ele já era um homem de guerra, então ele já estava capacitado. O próprio Moisés, ele tinha boa estrutura, o apóstolo Paulo era bem conceituado, então eles já estavam prontos. Entretanto, Deus também pode chamar pessoas que aparentemente não são capacitados. Então, vemos que nós precisamos compreender os dois lados. Deus chama os capacitados, mas também capacita aqueles a qual Ele chama. E por que essa liderança tem que ter na igreja? Qual a importância disso? É para que a salvação do Senhor continue sendo anunciada. O papel do líder na igreja. Por isso o apóstolo Paulo escreveu: e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, todas essas questões faz parte da liderança, que aqui o ponto dos profetas, os evangelistas, a questão dos pastores e doutores, tudo para aperfeiçoar a igreja. A igreja, ela sem uma profecia, ela vai se corromper. Se não tiver evangelista, as pessoas não vão evangelizar. E aqui no sentido amplo, tá? O evangelista aqui é no sentido amplo. Tanto naquela pessoa que é evangelista, quanto cada um de nós, né? Cada pessoa, cada salva na pessoa. Jesus, ele é um evangelista. Então, sem evangelista, a igreja não cresce. Também tem a questão de pastores, né? A igreja precisa ter um pastor, né? O pastor, na verdade, é um presente de Deus para a igreja. E também a questão dos doutores, né? Que é aqueles que são os doutores da lei, aqueles que conhecem a palavra, que fazem da palavra o seu ponto, o ponto básico para criar as situações da igreja, as atividades da igreja. Então, a igreja tem o papel do líder na igreja está aqui. Então, há de se colocar todas as coisas em seus devidos lugares. A base da liderança. A base de toda liderança cristã é o próprio Deus. Toda autoridade é constituída por Ele, seja por sua vontade permissiva ou determinativa. Por esta razão, a igreja deve reconhecer e honrar aqueles que a presidem e lideram. Aqui há um ponto extremamente delicado a se falar, porque sim, nós devemos honrar e reconhecer o nosso pastor, nós devemos honra a ele. E o que é honra? Aqui eu vou dizer numa questão de obediência. Quando você vai sair, por exemplo, você de repente vai sair fazer um passeio com a sua família, por exemplo, você chega para o seu pastor e diga: olha, tal dia eu não estarei presente porque eu estarei saindo com a minha família para um lazer, ou seja lá para onde for. Isto é da honra. O seu pastor sabe onde você está. Isso é honra. Então, vemos que precisamos reconhecer estas questões, mas existe um outro fator. Você não pode e não deve obedecer a um pastor que não obedece a palavra. Se por alguma razão, há um pastor numa igreja e esse pastor está falando heresia, ele precisa ser combatido. Você não pode honrar e obedecer este pastor. Por quê? Porque ele está indo contra a palavra do Senhor. A palavra do Senhor, ela é superior ao pastor, ao ministério. Ela é superior às questões da liderança da igreja. Isso tem que ficar claro. Por quê? Porque muitas pessoas acham que porque ele é pastor, foi Deus que colocou ele lá, então tudo que ele falar tem que acatar. Não, de maneira nenhuma. Nós não temos que acatar um pastor que fala a mentira, um pastor que não prega a verdade das Escrituras Sagradas. Então, nós precisamos sim dar honra ao nosso pastor, obedecer
a ordenança do nosso pastor, se ele estiver debaixo das ordenanças do Senhor e debaixo da obediência da palavra de Deus. O perfil bíblico de uma liderança cristã. O líder cristão precisa ter sua identidade fundamentada no amor de Deus e manter um relacionamento permanente e íntimo com o Senhor Jesus Cristo, que é o cabeça da igreja. A liderança da igreja, entre uma coisa e outra, precisa e deve estar fundamentada no amor. O amor é a principal raiz do evangelho aqui na terra. Por quê? Porque não adianta você ter dons, ter os dons do Espírito, por exemplo, ou você não. Há uma pessoa ter os dons do Espírito, mas não tem amor. Lembra que está lá em 1 Coríntios capítulo 13? Se eu não tiver amor, de nada me servirá. Então nós precisamos fazer tudo que nós fazemos, nós precisamos fazer no amor. E a liderança da igreja precisa ter essa base bíblica. O que é essa base bíblica? A base do amor. Ele precisa fazer aquilo ali e, se for o caso, pagar o preço dessa liderança, desse amor. Ele precisa ter, como eu já falei aqui no início, lá no livro de Provérbios, no capítulo 23, versículo 27, na verdade é Provérbios 27, versículo 23, nos diz assim, ó: procura conhecer o estado das tuas ovelhas e cuida bem dos teus rebanhos. Então, precisamos, nós não, né? O pastor precisa conhecer o estado das ovelhas. Lembra que Jesus foi procurar, fala da parábola da ovelha perdida? O bom pastor, ele foi buscar a ovelha que estava perdida, ou no monte ou no deserto. Mateus fala monte e Lucas fala deserto. Então veja que aqui vem a integridade do amor, a importância do amor. Tudo que nós fazemos, nós precisamos fazer pelo amor. O perfil de um líder cristão. Portanto, uma boa liderança exige grande disciplina pessoal. O líder precisa saber planejar sua vida, administrar bem o seu tempo, suas finanças, família, vida pessoal, moral e espiritual. Então vemos aqui o perfil de um bom líder. Muitas pessoas dizem, por exemplo, que o líder, para ser líder, ele tem que ter visão. Eu discordo. Não, a visão não é o mais importante, melhor dizendo. Muitas pessoas dizem que o mais importante do líder é ter visão. Na verdade, não. Vou te explicar o porquê. Porque para mim o mais importante é ter ouvido. Aí você parece que não vai entender muito bem, eu vou te explicar melhor. Você, talvez, não sei se você já teve a oportunidade de guiar uma pessoa cega. Você basta falar para ele o que fazer, onde pisar e onde não pisar, e ele não vai tropeçar, ele vai caminhar junto com você. Mas se você pegar uma pessoa para aconselhar uma pessoa que enxerga, mas que não te dá ouvidos, você vai falar, vai instruir, vai aconselhar e ela não vai te ouvir. E tem uma outra questão também. Muitas das vezes, quando alguém está precisando desabafar com alguém, ele não precisa de uma pessoa que tenha visão, ele precisa de uma pessoa que tenha ouvido, que pare para ouvir as suas queixas, as suas reclamações. Então, por essa razão, é claro que a visão é importante, mas mais importante do que a visão, pelo menos na minha visão, na minha colocação aqui, é ter ouvido. A liderança, o pastor, precisa saber ouvir. Então vemos que o perfil de um líder cristão, ele entra nessa questão tanto do ouvido quanto da visão. É bom, ideal que seja os dois, que ele tenha visão e também tenha ouvido, mas volto a dizer, na minha concepção, o ouvido é mais importante do que a visão. E ele também tem que cuidar bem do seu tempo, do tempo que ele tem. Ele tem que saber lidar com esse tempo, fazer as coisas no seu devido tempo. Como diz lá em Eclesiastes capítulo 3, que é tempo para todas as coisas. Nós precisamos, a liderança precisa saber dividir este tempo. Ele também precisa cuidar bem das finanças. Não ser uma pessoa que dá mau exemplo nas finanças, por exemplo, compra e não paga, por exemplo. Então ele vai dar mau exemplo. Então ele precisa saber lidar com essa questão da finança. Se ele não pode pagar, então melhor que ele não faça a compra, não é assim? Também a questão da família. A Bíblia vai dizer que aquele que não cuida da família negou a fé e é pior do que o infiel. Então, se porventura, apesar de você ser jovem, né, juvenil, de repente você não está bem com o seu pai ou com a sua mãe ou com alguém da sua família, e você diz que o mais importante é a igreja, não.
mais importante do que a igreja é a sua família. Você precisa andar de acordo na sua família. Você não precisa ficar, você não deve ter intrigas na sua família. Você precisa saber, independente se você é líder ou não, você precisa ter um bom exemplo de família. A família é mais importante do que a igreja, até porque a igreja é feita de família. Não adianta uma pessoa, por exemplo, vai ministrar a palavra hoje, mas está brigado com a esposa, com o primo, com o irmão, com a tia. Isso não é de Deus. Então, a pessoa precisa, todos nós aqui nesse aspecto, não somente a liderança, mas todos nós precisamos ter bom exemplo dentro da família. Ele também precisa ter uma vida pessoal, moral e espiritual modelo de exemplo. O exemplo da liderança de Jesus. O estilo da liderança adotado por Jesus é fundamentado na integridade, na motivação e principalmente no amor, pelas suas palavras e conduta coerentes com elas. Cristo atraía e mantinha seguidores. O seu amor pelas ovelhas que o seguiam era tão grande que ele deu sua própria vida por elas. A Bíblia diz, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 1, algo bastante interessante, que diz o seguinte: fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas também a ensinar. O ensino ele tem as duas partes, ele tem a parte do ensino e da parte prática. A pessoa precisa fazer e precisa ensinar, e não somente ensinar, ela tem que ensinar e fazer, e não somente fazer, ela tem que fazer e ensinar. Então nós precisamos fazer as duas partes, né? Aqui na questão de Cristo, por exemplo, Cristo que foi o maior mestre de todos, até pessoas, né, do meio secular diz, por exemplo, que Jesus, diz com certeza, com firmeza, que Jesus foi o maior professor que existiu e que ninguém será igual a ele. Isso é de fato. Há muitos filósofos, por exemplo, até modernos, né, atuais, inclusive aqui no Brasil tem alguns, que sempre comentam que Cristo é o maior exemplo de liderança. Eu me lembrei, por exemplo, de Daniel Godry. Daniel Godry é um motivador de sucesso. Ele é uma das pessoas que falam muito bem, articulam muito bem, e ele é uma das pessoas que tem Jesus como maior mestre, apesar dele não parecer ser cristão. Me parece que ele não é. Então veja que também tem o Clóvis de Barros, né, que também é filósofo e também tem Jesus como exemplo. Então, para você ter uma ideia de como Jesus não é só uma questão cristã, todas as pessoas que trabalham nessa parte de liderança têm Jesus como líder nato, né? Jesus era o maior líder de todos, era e será o maior líder de todos. Então veja que o fundamento dele estava na integridade e no amor. Jesus sempre falava com amor. De vez em quando, dependendo das circunstâncias, ele aparentemente parecia ser duro, mas na verdade ele estava somente fazendo uma parte amorosa de uma forma que muitas vezes a gente não consegue compreender. É algo, quando alguém fala algo para nós, ainda mais quando vai nos aconselhar ou nos corrigir, geralmente as pessoas costumam falar de uma forma muito áspera, muito firme. Isso é para que nós venhamos ter, às vezes até temor, né? Mas na verdade falam com amor para que eu e você não venhamos fazer algo ruim, né? Vejamos, por exemplo, o exemplo da mulher adúltera. Jesus disse, vai e não peques, mas a princípio parecia que Jesus estava fazendo uma má interpretação, sendo duro com ela, mas na verdade o que Jesus estava fazendo é que Jesus não queria que ela passasse por aquela situação de novo, que ela fosse de fato liberta de todo o pecado, de tudo aquilo que não provinha de Deus. Jesus queria que na verdade ela conhecesse o reino do Senhor, que fosse salva, fosse curada, não aparecesse mais coisas nenhuma errada na sua vida. Então às vezes é necessário pegar firme, mas na verdade Jesus teve o amor como ponto crucial e a liderança da igreja precisa fazer igual, ter o amor como elemento base de tudo aquilo que vai fazer. Vocação e chamado para a liderança. O chamado divino para o santo ministério é um requisito imprescindível na vida de quem deseja tal posição de tamanha responsabilidade diante de Deus e dos homens.
O apóstolo Paulo escreveu que se alguém aspira ao episcopado, excelente obra deseja, contudo precisa ter um procedimento digno e coerente com ela dentro e fora da igreja. Para ser a liderança, pastor, ou até mesmo líder de congregação, coisas do tipo, a pessoa precisa ser aprovado pela igreja e também ter aprovação da sociedade. Não é somente ser líder na igreja, ser pastor. Vou pegar aqui a figura do pastor, que é uma figura melhor, né? Falando na igreja, a figura melhor não, a figura mais visada, né? O pastor, ele precisa ser tanto exemplo dentro como fora da igreja, porque não adianta ele for pastor, um bom pastor dentro da igreja, mas fora ele dá mau exemplo. Não dá, né? Então veja que aquela pessoa que deseja ser pastor, aquela pessoa que deseja esta obra, boa obra, deseja, está querendo algo bom para a sua vida, mas precisa ter exemplo. Chamado coletivo. Todos nós fomos chamados à grande comissão. Jesus mesmo ordenou: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Por certo, todos os salvos foram chamados com uma missão e vocação, serem ganhadores de almas. A vocação da igreja é missionária e evangelística, pois o Senhor disse que os que dela fazem parte recebiam virtude do Espírito Santo que é de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até aos confins da terra. Então a igreja, ela é missionária e evangelística. Nós, quando aceitamos a Cristo como Salvador, nós já somos chamados para a evangelização, nós já somos aptos para falar do Evangelho de Jesus, nós já estamos preparados pelo Espírito do Senhor para proclamar o Evangelho a toda a criatura. Nós, uma vez salvos, resgatados do pecado, com as nossas experiências, nós já podemos falar do amor de Jesus. Chamado específico. A despeito, ou melhor, descobrir sua vocação é o primeiro grande passo para agir conforme a vontade de Deus para a sua vida. Olha que algo para nós pensarmos. Qual é a sua vocação? Para que o Senhor te chamou? Eu digo se foi para o ministério de louvor, ou se você é mais da palavra, ou de instrumento. Qual é para a tua vocação? O que você pensa que é a sua vocação? Deixa eu te falar algo que muitas das vezes que eu falei lá no início, que para que será que você é possível de você ganhar almas para Jesus? Olha o que aconteceu certa vez. Conta-se que um pastor chamou outro pastor para pregar em sua igreja. Era um pastor eloquente, falava bem, articulava bem. E quando esse pastor chegou, ele pregou a palavra e uma pessoa aceitou a Cristo como Salvador. E quem era essa pessoa? Era o prefeito. O prefeito aceitou a Cristo como Salvador. Então aquele pastor, aquele pregador que nessa altura da situação já estava talvez se achando, né? Porque ganhou o prefeito para Jesus. Ele disse o seguinte: o pastor virou para o prefeito e perguntou: qual foi a parte da pregação que o senhor mais gostou, que o senhor decidiu-se por Jesus? O prefeito virou-se para ele e respondeu assim: o senhor prega muito bem e fala muito bem da palavra. O senhor tem o dom da palavra. Mas não foi pela sua pregação que eu aceitei a Jesus. Foi porque hoje, durante a tarde, eu saí do meu gabinete e vim dar uma volta na cidade. E ao passar em frente a essa igreja, eu contemplei uma pessoa, uma senhora, que estava limpando uma cadeira e dizendo: Jesus, salva a pessoa que sentar nessa cadeira. Então, pastor, eu fui a pessoa que sentou na cadeira. Então veja que um exemplo simples de uma pessoa que cuida da igreja, que zela pela igreja, aqui na questão aqui do zelo aqui que eu digo, zela pelo templo, né? A pessoa que zela pelo templo, por causa dela que o prefeito aceitou a Cristo como Salvador. Então muitas das vezes nós falamos de que somente o pastor pode, somente o evangelista, ou o missionário, ou a missionária, ou a irmã do círculo de oração, ou o jovem, e nós parece que queremos deixar de lado o nosso chamado. Independente do que você faz,
O Senhor pode usar aquilo que você faz para ganhar almas, para o seu reino, né? Para o reino do Senhor. Para concluir, na Igreja de Cristo é o Espírito Santo que produz seus próprios órgãos ministrantes. O ministério e o ministro são dados à Igreja pelo Senhor. Ele é a fonte de toda autoridade e o padrão de todo tipo de serviço e de ministério, especialmente o de liderança. A Igreja deve orar pedindo que Deus levante líderes para a sua obra, conforme instrui o Mestre. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Então vejam que você pode, e na verdade você já é um ceifeiro dessa seara. Agora você precisa apenas saber compreender a sua vocação. E aqui a vocação é no sentido amplo. É todo no sentido amplo, independente do que você faz. Porque muitas das vezes as pessoas, principalmente os jovens, né, têm essa ideia, essa noção de que não, eu não estou preparado, eu não estou pronto, eu não sirvo para isso, eu não sirvo para aquilo. Claro que você serve. Apesar de ser o papel da liderança da igreja, ela inclui a todos. É claro que temos os nossos pastores, os nossos líderes, mas nós também somos peças fundamentais na igreja do Senhor. Até porque o seu pastor ou o seu líder, ele não vai estar com você todas as horas, em todos os momentos. Então haverá momentos que você poderá falar do amor do Senhor Jesus, o que o Cristo fez na sua vida, como Ele te libertou, como Ele te curou, como o que Deus fez na sua vida, e você assim, você acaba conquistando pessoas para o reino do Senhor, porque foi para isso que nós fomos chamados. Nós fomos chamados para pregar o Evangelho de Cristo, independente da forma que você usa. Às vezes até numa conversa, numa mensagem de aplicativo, por exemplo, você pode falar do amor do Senhor. As funções são muitas, né? São várias maneiras de se fazer, através de internet, por exemplo, aplicativos, mensagens e outras coisas. Então você pode e deve falar do amor de Jesus sempre quando puder. Então veja que, independente da sua idade, independente se você é menino ou menina, jovem, né, rapaz ou uma moça, independente, você tem toda a liberdade para falar do amor do Senhor Jesus e falar com firmeza. Fala com firmeza, porque certamente você tem uma vocação e você só tem um jeito de você descobrir qual é a sua vocação. É você ser vocacionado, ou seja, é você fazer. Você vai fazendo uma coisa e outra, vai ter uma hora que você vai se encontrar e vai dizer: foi para isso que o Senhor Jesus me chamou. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida. Não deixe de ir à Escola Bíblica Dominical, até porque quem faz a escola é o aluno. Boa aula. Tchau.